Hoje é domingo, dia 26 de junho, é dia de falar de Fluminense, até porque todo dia é dia de falar de Fluminense, inclusive durante a Copa do Mundo, até porque semana que vem a molezinha acaba para o elenco do Flu. Dia 23 é a data da reapresentação e o início da preparação nesse período aí de Copa para o retorno lá no fim de julho, na reta final de julho, para o Campeonato Brasileiro e, claro, as decisões, a sequência decisiva que teremos pela frente com Copa do Brasil, Copa Libertadores e o jogo do Brasileirão. Até lá, janela, movimentações no mercado, a tendência é tudo se intensificar. A partir de agora eu vou trazer mais detalhes sobre isso e também falar mais um pouquinho sobre Xerém com notícias que saíram recentemente. Você pode chegar aqui, pode e deve, por favor, deixar o seu like se você puder. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa para se inscrever se você está aqui pela primeira vez, está conhecendo. Tem muita gente, mas é muita gente mesmo, galera, que assiste aqui os conteúdos e ou porque não conseguiu, por algum motivo, ou não está ligado que não está inscrito. Então verifique se realmente você está inscrito, porque aqui todo dia tem notícia de Fluminense. Nesta Copa do Mundo, é claro, nesse período, com menos frequência, com menor frequência, porque é natural, temos poucas notícias agora, está tudo muito parado de uma forma geral. Alguns clubes se movimentando mais, outros menos, como o Fluminense, porque, enfim, o elenco está de férias, tem diretores de férias, tudo isso acaba impactando nesse momento aí de notícias um pouco mais escassas, mas sempre tem o que a gente falar e você está sempre bem informado. E a gente vai começar justamente sobre a questão da reapresentação. Lá atrás eu trouxe para vocês os detalhes, o Fluminense voltaria a treinar no dia 23, e aí, porque eu falei, olha, a partir da semana que vem as coisas vão melhorar no sentido de começar a acontecer. Porque o Zubeldia volta com a sua comissão técnica, já há reuniões previstas para a próxima semana, justamente com o intuito de alinhar, de afinar as possibilidades, as necessidades e também, consequentemente, quando eu falo possibilidade, não é só de reforço, né? Também de saída de jogadores. Mas um caso, por exemplo, que pode acontecer, que é o do Canóbio, é um jogador que está despertando interesse de vários clubes no mercado, nada vai ser definido agora, exatamente agora, porque ele está na Copa do Mundo. Mas daqui a pouco o Uruguai é eliminado e eventualmente ele podendo ser titular. Inclusive, hoje, Canóbio pode ser, tem essa possibilidade. Estou gravando esse vídeo aqui bem antes do jogo, tá? Então, por isso estou falando, quem assistir depois, ignore essa informação. Mas Canóbio pode ser titular também, tudo isso impacta. Então, o Zubeldia vai sentar com a diretoria, vai afinar novamente, alinhar aquilo que já foi um pouco debatido antes da saída de férias. E aí as movimentações vão começar naturalmente a acontecer. É o que a gente espera. Com a comissão técnica no dia a dia, no CT e com os jogadores, a tendência é a gente ter uma evolução em várias situações nesse período agora de janela. Recentemente eu falei aqui, foi na semana passada agora, sobre Xerém. Eu fiz um vídeo específico praticamente para falar sobre Xerém. E como estou preocupado, e acredito que muitos torcedores também, muitos tricolores também, pela forma como o Xerém não vem sendo aproveitado no elenco profissional e, mais do que isso, em relação a processos. Aí o GE trouxe a informação agora, cravando aqui a venda, vou até colocar na tela aqui para vocês, essa matéria aqui, que foi assinada pelo Marcelo Neves, cravando a venda do Agner para o Sharjah FC dos Emirados Árabes. Jogador de 21 anos, claro, já ultrapassou o limite para atuar no Sub-20 já há um tempo. Foi negociado em definitivo com o clube lá dos Emirados e o Fluminense vai manter um percentual de uma venda futura. O Agner não é o primeiro nome a deixar o Flu nesta janela. O Kelvin, um atacante, centroavante, foi vendido para Finlândia. Clubes com que o Fluminense já fez negócios anteriormente com outros jogadores. O Wagner chegou a ser utilizado no início da temporada, durante a disputa ali do Campeonato Carioca. Disputou 2 jogos, isso eu falei aqui também, inclusive citei o Wagner como um dos exemplos em relação naquele vídeo que eu fiz. Deu uma assistência, mas não marcou gols. Naquele Fluminense, né, de muitos jogadores pouco utilizados, jogadores da base também. Ele chegou a ser emprestado ao Palmeiras,
com opção de compra, o que na época foi muito criticado também, US$ 1 milhão, 5,5 milhões de reais, mas acabou retornando ao Fluminense porque o Palmeiras decidiu não exercer a opção de compra do Wagner. E aí, você pode pegar o Wagner, pode pegar o Kelvin, e é muito fácil, talvez fosse até mais tranquilo eu chegar aqui para vocês e jogar pra galera, falar o que muita gente quer ouvir. Olha aí, o Fluminense doando jogadores, é o feirão de Xerém. Pode dizer que é o feirão de Xerém. Começou o feirão de Xerém nessa janela de transferências. É um absurdo, na espreita, escondido, o Fluminense fazendo negócios estranhos, escusos. E vamos lá, né? Aquilo que muita gente fala porque é fácil, vai atrair a atenção de todo mundo, vai, né, falar aquilo que muita gente quer ouvir. Cai num lugar muito comum e também que é fácil, que não é, né, não é muito difícil, pelo contrário, que é falar que a diretoria está fazendo isso, está fazendo aquilo, porque tem um interesse por trás e tal. Mas o meu objetivo aqui sempre vai ser, primeiro, informar e dar minha opinião. Criticar e elogiar, como eu sempre fiz. Criticar quando eu acho que tem que criticar, elogiar quando eu acho que tem que elogiar. Eu vou ser coerente com o que eu venho falando aqui sobre Xerém. E para mim não tem nada, assim, venda do Wagner, venda do Kelvin, isso é uma agulhinha no meio desse palheiro todo. É uma gota no oceano. Para mim o problema, ele vai muito além. E é muito mais grave do que vender esse ou aquele jogador. Sabe por quê? Porque na boa, gente, já cansei de falar isso aqui. Tem jogador ruim em Xerém, gente. E tem muito jogador que demonstra muito potencial na base, sub-17, sub-15, sub-17, e que não vira jogador. Isso em qualquer clube. No Fluminense a gente está cansado. Tem vários exemplos. O Wallace Davi, muita gente, o Wallace Davi, pelo Savarino, absurdo, é um talento, tem que jogar. O Wallace Davi está sendo reserva do sub-20, do Botafogo. Então eu não estou aqui dizendo que tem que vender jogador da base, jogador de Xerém por qualquer preço. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer, e a minha preocupação, ela é muito maior para além do Wagner. Ou vamos lá, então, quer falar do Wagner? Vamos falar do Wagner. Ele vai para o Palmeiras, é emprestado, opção de compra de US$ 1 milhão, que não é dinheiro para o Palmeiras. Aí ele fica lá, o Palmeiras não contrata, não exerce a opção de compra. Por quê? Será que o Wagner jogou pra cacete lá? Será que ele tá jogando pra caramba? O Kelvin é negociado, vai pra Finlândia. Se o Kelvin, como todo jogador da base, bom jogador da base, é mapeado por vários clubes, não chegou nenhuma proposta de um clube minimamente razoável. E aí ele e o staff dele resolve aceitar uma proposta da Finlândia. Será que o Kelvin realmente é um super craque? Será que a nossa preocupação maior, ela não deveria estar na formação, no que o Fluminense vem formando em Xerém? Porque eu queria estar aqui criticando, por exemplo, um outro jogador sendo vendido como o Isaac foi precocemente. E na época eu falei isso aqui. Uma venda precoce. Um jogador que pode virar, pode estourar, pode se tornar um grande atleta. Mas não é. Não é desse perfil de atleta que a gente está falando. Não é, gente. O mercado não é idiota, não é burro, pelo amor de Deus, gente. Então me preocupa muito mais, cadê os grandes jogadores que Xerém está formando? E os bons, que a gente pelo menos acha que é bom, chega no profissional e não tem espaço. Então tem uma questão de formação que a gente não vê aquele fluxo de grandes promessas saindo da base e o processo, a transição, a forma como esses atletas são aproveitados. A forma como a comissão técnica atual e outros treinadores tratam Xerém. Apenas como tapa-buraco. Apenas para colocar em situações em que não tem mais jeito. Isso é muito mais preocupante, porque isso é a alma do Fluminense. É a identidade do clube. O clube gera mais receita, ganha mais dinheiro, começa a contratar um monte de jogador mais ou menos, de jogadores caros, e não tem espaço, quando chega no profissional, para quem vem da base. Então, se você forma jogador bom na base e não aproveita, você vai fazer vendas medianas, mas vai vender para mercados melhores. Porque estão de olho nesses jogadores. Nos bons jogadores, o mercado está de olho. Como estava no Isaac, como estão no Riquelme talvez ainda. Em tantos outros já saíram. Luiz Henrique. Não é o SJK da Finlândia, o Sharjah dos Emirados. Não são esses jogadores. Pode ser que aconteça? Pode ser. Que o Wagner se torne... Lembra o Arthur?
Arthur, que vai ser o camisa 10 da seleção brasileira. Onde está o Arthur agora? Querendo voltar para o Brasil, porque não está jogando no Marrocos. Então, veja bem, para mim, a questão é processo, é como as coisas estão sendo feitas. Excelentes profissionais saíram de Xerém. Excelentes. Foram muitos, inclusive, para o Bahia. Pessoas em Xerém receberam aumento sem que, na prática, houvesse justificativa em termos de resultados, de desempenho, de aproveitamento de atletas no profissional. Tem gente que deveria estar mais em Xerém e está mais viajando com o clube, passeando. Então, o que me preocupa é muito mais isso. Metodologia. Qual a metodologia hoje de Xerém? Que antes tinha toda uma ideia desenhada, né? Quando Eduardo Oliveira estava lá, junto com o irmão Guilherme Torres, desenvolveram toda uma metodologia DNA tricolor. Será que isso está sendo tocado ainda? Será que as pessoas que estão lá hoje realmente estão conseguindo desenvolver esse processo, essa metodologia da formação, da construção? Eu acho que Xerém tem que ser mais debatido. Daqui a pouco pode vir uma SAF aí. Essa SAF vai assumir, vai fazer o quê com o Xerém? Eu, por um lado, se isso acontecer, tenho até uma esperança, porque qualquer um sabe que a mina de ouro está lá. Mas para você ter uma mina de ouro, você tem que investir, você tem que formar, você tem que preparar, você tem que fazer com que esses atletas cheguem mais bem preparados nessa transição. Isso pode até ser benéfico para o clube, porque não vai cair do céu, como muitas vezes já caiu também. Então, entende? É muito mais do que ficar aqui jogando pra galera, fazendo escândalo, Agner, ou Kelvin, ou Wallace Davi. Não é esse o ponto pra mim. Risco você sempre vai ter. Quando você vende um ou outro jogador, você assume, o Wallace Davi é um risco. Pegou o Savarino pode não jogar nada no Fluminense, o Wallace daqui a pouco encaixar lá, pum, começar a jogar pra cacete e tal. E falar, olha a merda que foi aquela negociação. Hoje ela é muito boa. Então não tem como. O André ia fazer uma merda absurda. E olha o que virou o André. Então tem vários exemplos. O Martinelli jogava jogava naquele time sub-23, que hoje não tem, e serviria, que era muito criticado, mas serviria para segurar um pouco mais esses jogadores ali dentro do clube. Hoje não tem mais, acabaram com o sub-23, os aspirantes. O Agner estaria jogando lá e outros jogadores também. O Martinelli chegou a jogar por lá. Ficou lá, pá, depois teve chance no profissional. Então tudo aí é um risco. É imprevisível, não tem como. Você vai errar, vai acertar. E é óbvio que as pessoas que estão lá dentro no dia a dia, elas têm a obrigação de acertar mais do que errar. Porque elas estão acompanhando o processo. Muito mais do que a gente que está de fora. Agora, de novo, em vez de ficar falando só daquele jogador, dessas vendas de varejo aí, que no fim das contas poucos vão quebrar a nossa cara, pode acontecer, mas poucos vão quebrar a nossa cara, para mim é muito mais importante e relevante a discussão do processo do que está sendo feito lá, das pessoas que estão fazendo, se elas têm competência ou não para fazer, se não estão lá por outros motivos que não seja capacidade, do que propriamente a gente ficar debatendo que varejo ou esse ou aquele jogador que está saindo. Essa é a sensação que eu tenho e me preocupa muito o que eu ouço, o que eu escuto e o que eu vejo também, o que eu tenho visto de Xerém. Tomara que esteja errado de alguma forma, porque senão a gente vai sofrer consequências sérias e pesadas sobre isso, mas não é agora. É daqui 2, 3 anos. Se o Fluminense não tiver dinheiro, ou não virar SAF, ou não ganhar títulos, eu quero ver de onde vai sair o dinheiro. Aí eu quero ver. Mas enfim, é isso, tá? Só antes de fechar esse vídeo aqui pra vocês, vou deixar um recadinho aqui da KTO, porque tá rolando Copa do Mundo, tem muita coisa boa acontecendo, muita promoção. E é o seguinte, você vai lá no Trunfo KTO, olha só, atenção. Esse vídeo aqui tá saindo 1 hora antes do jogo Uruguai-Arábia Saudita, então dá tempo pra você que tá vendo agora. Você vai na KTO, através desse link aqui, tem um Trunfo KTO. Você vai na aba promoções, vai ter Trunfo KTO. É uma carta, todo dia tem uma carta diferente. Você pega chance extra, você pega aposta grátis e você pode pegar uma carta de até 10 mil reais. Todo dia tem uma. E aí o que acontece? Se você tirar uma carta premiada, que é dessa até 10 mil reais, e hoje Cabo Verde não tomar gol, não for vazado contra o Uruguai, você pode, portanto, ganhar esse prêmio de até 10 mil, se você tiver sorte de tirar
essa carta premiada. É aquele famoso custa nada tentar. Tá? Então, todo dia tem trunfo KTO, todo dia tem uma carta diferente. Vou deixar o link aqui para você ir lá, correr lá, aproveitar e criar sua conta na KTO se você não tiver. É muito importante, tá? Crie sua conta, sempre lembrando com responsabilidade, porque criando a sua conta lá, mesmo que você não aposte, não jogue, já ajuda muito, mas muito mesmo na manutenção dessa parceria. Então sempre com responsabilidade, maior de 18 anos, corre lá, o link tá aqui embaixo e a gente volta com mais informações do Fluminense sempre que possível. Tamo junto, valeu!